Olá, professores da Rede Municipal de Diadema. Eu sou a Crisleide. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a planilha de monitoramento das aprendizagens, tá bom? Então, para este trimestre, nós estamos trazendo uma planilha com algumas novidades, tá? Já eu vou mostrar para vocês elas. Então, assim, essas planilhas, elas foram montadas em cima das habilidades que temos para trabalhar nos 3 trimestres dentro do plano anual de cada ano ciclo, tá bom? Junto com as coordenadoras, nós pensamos em quais os critérios seriam para que essas crianças que apresentam um pouco mais de dificuldade dentro da rotina escolar, dentro das atividades que são planejadas, fossem indicadas para o pré-conselho, tá bom? Então, acabou de passar aí para vocês quais são os critérios de cada ano ciclo, né? Então, anteriormente, nós tínhamos uma planilha de português, uma planilha de matemática e a planilha do pré-conselho, que era no Word, feita manualmente ali, digitada, né, pela CP e pelo professor no pré-conselho. Então, a gente está trazendo uma novidade nessa planilha de monitoramento, né, que é uma funcionalidade já para fazer um filtro com os estudantes que serão do pré-conselho e a gente conseguir preencher um instrumental único que traga aí todos esses dados. Então, pensando nisso, nós não teremos uma planilha de português e uma de matemática. O estudante que vai para o pré-conselho, ele vai pensando nas duas áreas e num contexto geral. Então, a uma planilha só vão ter as habilidades de português e de matemática a serem monitoradas. Os critérios de falta e do estudante ser também um público-alvo da educação especial também vai ser uma indicação para o pré-conselho de todos os anos ciclos. O que é esse estudante do pré-conselho? É o estudante que a gente tem que acompanhar mais de perto, né? Ter algumas estratégias diferenciadas, às vezes fazer alguma adaptação no currículo desse estudante, ou conversar com a família. Isso são coisas que vocês vão tirar no encaminhamento com a coordenação, tá bom? Então, pensando em diminuir o trabalho burocrático e de também trazer mais funcionalidade para esse monitoramento, essa planilha vai ser uma planilha única de português e matemática e já vai gerar a planilha do nosso pré-conselho, tá bom? Eu vou mostrar para vocês num videozinho aqui as funcionalidades delas. E peço para que vocês não alterem nenhuma fórmula, né? Porque senão isso daí, ele reflete lá no relatório geral, que é o dado que a CP precisa muito para poder fazer um panorama geral do ano ciclo da escola para o conselho e para a secretaria também, enquanto rede, é muito importante o relatório de cada escola, tá bom? Para a gente ter um olhar global da rede, de como estão as aprendizagens, quais as estratégias que a gente tem que estar utilizando para que os nossos estudantes estejam cada vez melhor. Então, vamos lá. Aqui, esse é um modelo, tá? Teste só, não é dessa escola. A gente foi preenchendo de forma aleatória aqui para mostrar para vocês as funcionalidades dessa planilha. Então, as linhas que estão em amarelo são crianças que se encaixam aí em critérios para estarem no conselho, tá bom? Então, ó, vocês vejam que aqui está destacado em vermelho uma habilidade que é um critério para a criança estar no conselho. Aqui também é outro critério, tá? Então, na mesma planilha, como eu falei, ó, as habilidades que estão verdinhas, né, com fundo verde lá em cima, são de língua portuguesa, assim como na legenda. E aqui, onde a gente começa aí com fundo laranjinha, são as de matemática, tá bom? O que o texto apresenta em preto, tá? Negrito aqui, preto, são habilidades que o professor tem que avaliar no trimestre. Mas o que ele apresenta em vermelho, além de avaliar, ele é um critério que, se o aluno não atingiu, ele vai ser um estudante aí indicado para ser aluno de conselho, tá? E isso acontece, inclusive, aqui com as faltas, tá bom? Então, para o total de faltas, para esse TRI, passou de
16 faltas, né, 17 faltas no trimestre, a criança tem que fazer aí a atividade de compensação de falta. Porém, a gente colocou aqui na planilha que com 15 ele já seja indicado para conselho. Por quê? Quando a gente pensa que a gente faz o pré-conselho antes do final do trimestre, se a criança chegou a 15 faltas, gente, ela vai estourar com certeza. Então, ela já vai ser encaminhada aqui para o conselho, tá bom? Vou mostrar para vocês outras funcionalidades que a gente colocou aqui. Então, na última planilha, a gente tinha o congelamento da célula, né? E a gente teve algumas pontuações de alguns professores, de algumas escolas. Por quê? Aqui eu estou no computador de mesa, então ela aparece assim. Quando vocês estão num computador menor, no notebook, ele congelava e não dava nem para ver o nome das crianças, tá? Então, o que acontece? A gente tem aqui agora esse painel, tá? Onde o professor pode escolher em congelar a célula. Então, aqui a minha, ó, não tá congelada. Eu congelo a célula, vai aparecer um lembrete aqui, ó, que a célula foi congelada. Então, eu posso descer a planilha e as habilidades vão ficar lá, ó, congeladas. Eu também posso ir para lateral e o nome da criança, ó, vai permanecer aqui para mim, não vai sair do meu foco, tá? Agora, eu quero ter um olhar global da planilha ou não gosto desse congelamento porque estou no notebook. Então, o que a gente pode fazer? Descongelar a tabela, vai aparecer aqui o lembrete e a tabela foi descongelada, tá? Então, a gente tentou fazer dessa forma para que não precise mexer na fórmula. Teve gente que tentou fazer, acaba mexendo na fórmula, isso impacta no nosso relatório geral, tá bom? Agora aqui vem a grande funcionalidade desta planilha também, tá? Então aqui, esse preenchimento a gente vai usar bastante, para quê? Para a gente monitorar as aprendizagens, para a gente poder conseguir ter aí um olhar global dos anos ciclos nos conselhos de ciclo, tá? E a gente traz também uma diferença aqui, ó. No estudante para educação especial, a gente não coloca só sim ou não. A gente traz algumas opções a mais para vocês, para a gente poder entender um pouco mais dessa criança, para a gente poder conseguir visualizar melhor essa individualidade das crianças, né? Então, assim, pode ser um aluno que tenha laudo, que é espectro autista, porém, ele consegue acessar o currículo. Então, aqui vai ter, né, a opção e vocês vão preencher. Ah, é um estudante que não consegue acessar, ele é não verbal, tem aqui, ele é nota técnica, né? Deficiente auditivo, visual, físico. Então, por exemplo, nós tínhamos lá no Olga uma planilha que eram só para ser preenchidos dos alunos surdos. Então, não tem mais essa necessidade. Pode ser colocado aqui, identificado aqui nessa mesma planilha, incluindo o estudante, né, com o seu grupo. E aqui são outras necessidades que a criança, de repente, possa ter, tá bom? A gente adicionou aqui também na transferência se a criança foi matriculada no trimestre ou no final do trimestre, porque às vezes pode acontecer, tá, dessa criança ser matriculada aí bem no finalzinho do trimestre, a gente não ter conseguido avaliar todas as habilidades, mas apenas algumas. Então, esse é um dado que gera pra gente aí também, tá bom? Agora vamos falar aqui sobre os encaminhamentos. Então, o professor preencheu toda a sua planilha, tá tudo ok. O que vai acontecer? Como a CP, ou mesmo que o professor tenha preenchido tudo, ele vai vir aqui nos encaminhamentos, gerar encaminhamentos, vai encaminhar para conselho. Quando encaminha para conselho, aqui, ó, embaixo vai abrir uma nova aba, ó. Só tinha a aba do primeiro A, agora apareceu o primeiro A, encaminhamentos. Então, aqui já vai ter esse filtro dos estudantes que lá na primeira planilha aqui estão em amarelinho. Eles foram indicados para o conselho e eles apareceram aqui. Aqui essa planilha aparecem, além dos critérios, todas as outras habilidades. Então, cada coordenadora com seu grupo de professores vai ver para a ata do conselho, o que mais quero deixar. Para o primeiro ano não foi um critério a hipótese de escrita, mas a gente quer deixar, então vocês podem estar deixando também. Ah, não vamos deixar para o conselho aqui se a criança identifica o assunto principal do texto. Vocês podem estar retirando a coluna, mas quem vai fazer essa subtração da coluna vai ser a coordenadora pedagógica, tá bom?
Aqui no final, gente, tem os encaminhamentos. Os encaminhamentos podem ser digitados, tá bom? Junto aí com a CP no pré-conselho. Então, no pré-conselho não vai ter mais aquela planilha para preencher, vai ter só o encaminhamento a ser preenchido junto com a CP, tá bom? No HTP de vocês. Só que aí, a gente tem que ter um pouco de atenção em que sentido? Preencheu aqui, gente, a gente não pode voltar aqui e limpar a planilha. Se a gente limpar a planilha, o que que acontece? A abinha sumiu, ó. Ah, não, agora eu vou querer colocar ela de novo. Vamos encaminhar para conselho de novo. A planilha já era de novo aqui, ó. Porém, os dados que a gente colocou lá de encaminhamento, ó, eles somem. Então, uma vez que essa planilha aqui de encaminhamentos para o conselho, ela é gerada e modificada, ela não pode mais ser limpa, tá bom? Então, aqui, a gente não vai poder mais limpar a planilha, tá? Gerou, encaminhou aqui para o conselho, não pode mais limpar, porque se a gente limpar, a gente vai tirar as informações ou a formatação que a gente fez na segunda planilha. O que a gente mexer aqui, por exemplo, vou tirar esta habilidade aqui de matemática, a CP vai tirar. Então, ela vai excluir essa coluna que ela não vai usar essa habilidade. Quando ela tirar, não vai alterar aqui, não vai alterar a fórmula, tá bom? Mas se limpar aqui a planilha, ela altera aqui, tá bom? Então, muita atenção só nisso. O ideal é que essa planilha aqui do pré-conselho seja feita só em acompanhamento aí com a CP, tá bom? Que os professores preencham apenas essa parte aqui, que é a do monitoramento mesmo. A gente espera que dessa forma a gente traga aí uma funcionalidade maior, que não seja só uma demanda burocrática, mas que traga funcionalidade para a escola, utilidade e que seja útil mesmo no trabalho, na validação de todos os professores, tá bom? Bom, no vídeo deu pra gente conhecer um pouquinho sobre as planilhas, como que tá a formatação dessa planilha. Outra alteração que nós trazemos não vai ter do 1º ao 5º na mesma planilha, porque como ela vai gerar a segunda planilha, que é a do pré-conselho, ia ficar muito extenso em escolas que tem muitas turmas. Então, vão ser divididas em 5 planilhas, uma por ano ciclo, tá bom? Que vai gerar ali os encaminhamentos na segunda aba, tá bom? É claro que nós já tínhamos um instrumental de planilhas, né? Que nós usávamos, já traziam dados muito bons para a gente estar acompanhando as aprendizagens das crianças. Mas esse modelo, ele tem muitas fórmulas, muitos códigos, né? Então, talvez, durante o preenchimento, possa ter algum contratempo. Se tiver, gente, sinaliza para a CP, sinaliza para a gestão, podem passar para a gente da equipe de formação e a gente vai estar tentando reajustar no caminho, no percorrer aí do preenchimento ou no final, ao término do preenchimento das planilhas, tá bom? Mas a gente espera que a gente consiga otimizar o tempo, o trabalho e o significado dessa documentação pedagógica. Cris, qual o prazo? Gente, esperamos muito conseguir liberar aí as planilhas no dia 17, agora quinta-feira, véspera do feriado, e elas ficarão abertas para edição até o dia 9 de maio. Por quê? Porque a gente precisa fechar para que a CP tenha pelo menos uma semana para analisar esses dados, para montar os dados de análise para o conselho de ciclo, que é na semana do dia 19, tá bom? Então, esperamos aí um bom trabalho para todos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, estamos aqui no suporte, podem nos acionar e um bom trabalho a todos.